Olá, amigos do Expressão MS. Mais uma vez estamos com vocês nessa quarta-feira para trazer informação que a gente entende ser importante, dentro até das sugestões que a gente tem recebido de assuntos para a gente abordar aqui. Quero lembrar você que toda quarta-feira e toda sexta-feira, ao meio-dia, a gente está sempre aqui com uma nova entrevista, trazendo informação para vocês. Vocês podem acessar no nosso canal no YouTube, Expressão MS, na nossa página no Facebook, expressão.ms, e também no site www.expressãoms.com.br. O nosso convidado de hoje é o Fernando Jurado, ele que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Teve um período que foi ACE, né? Associação Comercial e Empresarial. Está já no seu segundo mandato e vai falar com a gente aqui sobre bastante assunto interessante relacionado ao comércio de Três Lagoas e várias atividades comerciais. Fernando, seja bem-vindo. Satisfação enorme, né, poder estar falando com você, poder estar falando com a sua audiência, né, tão renomado veículo de comunicação da nossa cidade, da nossa região, e eu espero que seja bastante produtivo o nosso bate-papo. Vamos lá, Fernando, conta pra gente aí um pouco da sua história aqui em Três Lagoas, como empresário, como empreendedor, o que te chamou a atenção para começar a atuar nesse ramo aí, como empreendedor em Três Lagoas, como empresário? Bom, a minha história ela começa em 2008, né, como empreendedor em Três Lagoas, mas para contar um pouco dessa história eu tenho que voltar pelo menos até 2005. Então eu tinha uma carreira no serviço público, fui professor durante bom tempo, fui também da segurança pública em Três Lagoas e depois eu fui fazer mestrado. No mestrado eu trabalhei a questão do desenvolvimento regional. E lá no mestrado eu comecei a estudar a questão da industrialização de Três Lagoas e as oportunidades geradas pela essa industrialização. E aí eu comecei, junto com o meu sócio, né, o Márcio Guelso, a gente começou a estudar a possibilidade de ter um negócio em Três Lagoas para poder surfar aquela onda bastante interessante, né, de desenvolvimento econômico que aconteceu em Três Lagoas pós-2008, que foi com o lançamento o início da construção das empresas de celulose em Três Lagoas, né? Então a gente estudou algumas possibilidades e aí entramos no mercado de construção. E assim, eu gosto muito de contar com a minha história, a história da Sim Construtora, do meu sócio também. Nós começamos com a construção de um único imóvel, apenas um único imóvel. Daquele primeiro imóvel a gente vendeu, construiu mais alguns outros imóveis, até que em 2012, quando estava bem latente a questão econômica em Três Lagoas, a gente resolveu lançar o nosso primeiro grande residencial, que foi o residencial Giovana 5. Né? E daí para lá, de lá para cá, a gente já está aí com mais de... Estamos chegando agora, se não estou enganado, Sebastião, a 25 lançamentos de residenciais em Três Lagoas, quase 600 casas entregues, mais de 600 casas contratadas, a cerca de 2 a 3 lançamentos residenciais por ano em Três Lagoas, e investimentos que nos últimos anos chegou próximo à casa de 10 milhões de reais investido em nossa cidade anualmente, né? Então hoje a Sim Construtora está consolidada como uma das principais empresas construtoras em Três Lagoas. A gente tem muito orgulho de dizer que a nossa operação está 100% focada no nosso município, né? E que nós hoje somos referência regional na construção de imóveis para atender o programa Minha Casa Minha Vida. A Cinco começou pequena, dessa forma que você falou hoje aí, e se especializou nessa área habitacional. Vocês já entregaram mais de 600 imóveis, é isso? A gente tem contratado mais de 600 imóveis. Quando eu falo contratado, porque nesse momento nós estamos com 3 residenciais. Esses ainda vocês vão entregar. Nós estamos com um residencial para ser entregue ali próximo ao Madrugadão, que é o Sofia 16. Nós estamos com um residencial grande, o maior da nossa história, que é o Sofia 17, que é ali na Egídio Tomé, que são 57 imóveis. Né? Esse aí para entrega no meio do ano que vem. Estamos com mais um residencial aqui no São Carlos de mais 21 imóveis também para ser entregue. Então, quando a gente estiver fazendo a entrega todos esses residenciais, a gente vai ter passado de 600 imóveis entregue em Três Lagoas. Ao todo. Como é que funciona a linha de financiamento para esses imóveis aí? Pela Caixa Econômica Federal, outra instituição financeira, ou vocês mesmos fazem esse tipo de financiamento?
Olha só, hoje grande parte dos nossos imóveis são vendidos pela Caixa Econômica, né? A gente tem uma operação hoje também com o Banco do Brasil, mas é uma operação menor. Mas hoje o grande fluxo de financiamentos do nosso negócio é o Minha Casa Minha Vida realizado dentro da Caixa Econômica. Os nossos imóveis, ele também é compatível com o financiamento imobiliário particular, aquele que você procura diretamente o seu banco, negocia as melhores taxas com o seu gerente e a gente faz a contratação direta com o banco, né? Esse também é um caminho possível. Mas hoje o grande fluxo nosso é o Minha Casa Minha Vida, né? Agora que se chama Casa Verde e Amarela, mudou de nome recentemente, e que a gente opera dentro da nossa construtora. Então, o cliente chega dentro do nosso escritório, que é um escritório de construtora, né? Não é um escritório imobiliário, apesar da gente fazer venda, mas só fazemos venda direta. Lá você vai comprar a casa sem comissão, né, diretamente com o proprietário. Então, a gente faz toda a simulação e organiza toda a questão burocrática, todos os trâmites é realizado dentro do nosso próprio escritório. Nesse caso, mais ou menos, vocês têm uma média de tamanho de imóveis, ele é padronizado ou não? São vários formatos aí de padrão de tamanho? Uma das questões que levou a Cinco Construtora a ser o que é hoje em Três Lagoas, de forma tão rápida, além do que a gente coloca como um código de cultura nosso, que é estabelecer relações honestas e confiáveis com nossos parceiros e clientes, é a questão de que nós criamos um portfólio de projetos que possa atender várias demandas. Então, a gente tem lá a casa, desde para o cara que quer uma casa bem compacta, pequena, sem muito espaço para ele ter que ficar dando manutenção, até o cara que precisa de um terceiro quarto, precisa de um espaço para fazer uma área de lazer, no fundo, né? Então, tudo isso a gente contempla dentro dos nossos projetos. Dessa forma, Sebastião, tentando responder a sua pergunta, a gente não tem um padrão. A gente começa em torno de 50 a 60 metros quadrados, mas pode ir até próximo de 90 metros quadrados o imóvel, de acordo com demanda. Evidentemente que essas questões que são agregadas ao imóvel também acabam influenciando no valor desses imóveis, né? Então, em tese, nós temos imóveis que vai aí na faixa de 145 no período de lançamento, até 170, 180 mil reais. Entendi. Então, de professor, servidor da segurança pública, virou empreendedor. Fernando, você faz parte, eu acho que até do início da AGE aqui em Três Lagoas, Associação dos Jovens Empresários, acho que está lá até hoje. Qual a sua opinião sobre a AGE, a importância dela, até para estimular novos empreendedores, principalmente os jovens em Três Lagoas que estão se formando aí em algumas atividades, até empreender e começar o seu negócio próprio? Sebastião, eu acho que a AGE é um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida, né? De ter sido o cara que juntou mais duas ou três pessoas para falar da criação de uma entidade. Naquele momento, a nossa ideia era simplesmente de juntar um grupo de empresários para que a gente pudesse discutir ali de forma muito próxima, né, algumas questões pertinentes a esse desenvolvimento que Três Lagoas passava, ao mesmo tempo podendo um contribuir com o outro. Então, os primeiros associados da AGE foram pessoas que eram meus fornecedores, né? Eu trouxe o meu parceiro que me fornecia, por exemplo, material de aterro, eu trouxe o parceiro que era da engenharia, a gente foi trazendo os parceiros que a gente já se relacionava e aí fomos discutindo possibilidades a partir do start daquele grupo, né? Então, muito rapidamente a AGE se revelou algo fantástico, né? A gente hoje já tem próximo de 150 associados, né? Diferentemente de outras associações, como a Associação Comercial, a AGE só entra por indicação. Então, as pessoas que estão na AGE, elas têm o seu talento empreendedor reconhecido, elas são convidadas, ela passa por uma sabatinação e depois ela é inserida no grupo, né? Então, hoje, o que a AGE se transformou? Primeiramente, algo que é muito interessante, hoje a gente realiza algumas atividades anuais, né, tipo como o Feirão do Imposto, onde a gente faz uma discussão política sobre a questão tributária do Brasil, né, onde a gente mostra o peso dos impostos na produção empresarial hoje, né, então a gente faz essa discussão. Em muitos anos a gente consegue comercializar produtos sem imposto até para o próprio cliente final, o consumidor,
perceber o quanto é onerosa a carga tributária no Brasil. É aquilo que a gente diz, que o Brasil não é para principiantes, né? Tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e um dos piores retornos tributários do mundo também, né? Então, a AGE, ela contribuiu muito nesse sentido, né, de a gente aprofundar essa discussão. Hoje a AGE de Três Lagoas é uma referência nacional. Só para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, na CONAGE, que é a confederação que faz esse debate do empreendedorismo jovem, a liderança no MS é Três Lagoas, não é Campo Grande, para você ter uma ideia. E nós também somos considerados um dos maiores movimentos jovem empreendedor, do Mato Grosso do Sul não governamental. Então, são vários resultados positivos, né, que a gente vem acumulando durante muitos anos, e eu tenho muito orgulho, como eu já disse no início, tenho muito orgulho de dizer que faço parte desse movimento. Você falou aí que para entrar tem que ser convidado. Alguém que esteja dentro, que vai ver o perfil que vocês definiram para poder convidar. Vocês têm parceria com o Sebrae, Senac, Senai? Senai não, porque já é indústria. Bom, mas a indústria também é jovem empreendedor. O Sistema S, vocês têm parceria para poder dar curso, capacitação para esse jovem empreendedor? Sem dúvida. A gente nasceu dentro do SESC Senat, né? Foi a nossa primeira casa, o SESC Senat lá no Parque Industrial. Recebeu a gente, as nossas primeiras reuniões aconteceram lá. Nesse período, a gente conseguiu consolidar uma parceria com o Sebrae muito forte, a AGE. Hoje tem parcerias muito fortes com o Sebrae, tá? E um outro avanço é a relação até mesmo com a associação comercial, com outras entidades, né? Hoje a gente tem a aliança de entidades, da qual a AGE também faz parte, junto com a associação comercial, Sindicato Rural, a Abrazel, o Integra Costa Leste e a PTL, onde a gente discute num nível de discussão muito mais amplo, né, questões que são pertinentes e que fazem parte da pauta de discussão de todas essas 6 entidades que estão junto. Então, o relacionamento hoje que a AGE tem com toda e qualquer instituição, governamental ou não, que esteja linkada com a questão que ela fomenta, que é o desenvolvimento, o empreendedorismo de um modo geral, a gente está junto. Muito bom. Fernando, conta um pouquinho para a gente, como é que foi o processo para a sua eleição na Associação Comercial? Você já falou alguns passos aí, iniciando aí como empreendedor no teu negócio de construção, a AGE, mas o processo para você ingressar ali, se interessar em ser candidato para representar os comerciantes de Três Lagoas, a Associação Comercial, você já está no seu 2º mandato, como foi esse processo aí? Então, de fora, eu percebi um movimento muito forte, né, no final do mandato, no 2º mandato do Atílio e depois no mandato da Glaucia, um movimento muito forte dessas 2 importantes lideranças de Três Lagoas tentando reconstruir o que foi a Associação Comercial, né? A Associação Comercial é uma entidade, é a 2ª entidade não governamental mais antiga de Três Lagoas. Nós estamos com 95 anos de idade. É uma entidade que foi criada aí, nasceu de movimentos dos empresários aí de Três Lagoas, naquele momento já contra algumas questões que vinham acontecendo na cidade, e de lá para cá a gente arrasta essa história de 95 anos. E eu via a dificuldade que tinha desses ex-presidentes, né, de consolidar a associação comercial como aquilo que a gente quer consolidar agora, estamos consolidando agora, como a Casa do Empresário de Três Lagoas, um lugar que o empresário encontrasse resposta para os problemas deles, né? Seja serviço, ou seja poder ter a oportunidade de sentar em alguns eventos junto com outros empresários e debater o problema de Três Lagoas, problemas que eram inerentes a toda a comunidade empresarial local, né? E aí eu comecei a participar da associação comercial, né, já no final da gestão do Atílio, início da gestão da Glaucia. Fui vice-presidente da Glaucia na gestão dela. A gente trabalhou muito forte algumas questões relacionadas aqui ao centro da cidade e tal. E aí a Glaucia disse que não ia para a reeleição e abriu essa oportunidade de eu ser o candidato a presidente da associação comercial. E foi um processo bem interessante, Sebastião, que a gente conseguiu reunir a unidade em torno da associação comercial, coisa que havia sido perdido naquele embate do passado, onde aconteceu que o grupo que perdeu acabou saindo da associação comercial, e na nossa chegada a gente teve a unidade da associação comercial, tanto os diretores, os associados que já estavam ali,
né, que concordavam com tudo que estava acontecendo, mas eu também, até por estar vindo da AGE, consegui trazer a rapaziada, a gente fala molecada, para dentro da associação comercial. Incrementou bastante lá. Para dar sangue novo, para fazer novas discussões, para colocar na pauta da associação comercial a questão do empreendedorismo, que muitas vezes não foi avaliado, tá? Então a gente, com a nossa chegada na associação comercial, a gente conseguiu construir um novo grupo, um grupo oxigenado, onde reunia lideranças tradicionais do comércio, do serviço e da indústria de Três Lagoas, e começamos também a trazer os jovens empresários de Três Lagoas para dentro da associação comercial. Então, se você for hoje numa reunião mensal da associação comercial, naquela grande mesa de madeira que a gente tem lá dentro daquela sala, você vai ver hoje sentado na mesma mesa grandes empresários de Três Lagoas, né, como o Joaquim do Nova Estrela, o Atílio da Gosto, o Jair da Construluz, Neto do Papilon, né, pessoas que são referências hoje em Três Lagoas como empresários, aqueles empresários que não só pensam em ter o seu negócio vivo em Três Lagoas, mas se preocupam com a comunidade local, e vai ver também jovens empresários, pessoas que estão iniciando os seus negócios agora, mas que já têm destacado trabalho no sentido da construção de uma sociedade melhor para Três Lagoas. Né? Como eu citei os grandes empresários, eu gostaria de citar empresários como o Rômulo Tabox, né? Como o Diego do Escritório Aliança e vários outros, Marcelo Lagos Hotel, vários outros que estão conosco hoje na nossa diretoria, na Associação Comercial. E também grandes empresas, como estamos agora com a Metal Frio, Suzano e paquerando a entrada da Eldorado também na nossa diretoria. Fernando, se eu não me engano, era 2006, 2007. O Vanderlei Duarte era o presidente da Associação Comercial na época e começou-se uma discussão sobre a questão da implantação da Zona Azul em Três Lagoas, porque realmente era complicadíssimo para conseguir estacionar na área central, principalmente no horário bancário. Os funcionários do comércio chegavam, usavam todas as vagas. Bom, enfim, acabou, se eu não me engano, acho que 2015, depois de um longo processo aí, se implantou a Zona Azul, se dividiu, passou-se a ter espaço. Por que não funcionou, na sua opinião, a Zona Azul em Três Lagoas? É necessário que tenha para poder realmente democratizar a questão de estacionamento ali? Ou foi um problema do sistema da empresa que estava aí, que o atual prefeito teve que até cancelar de tanta reclamação que tinha? Olha, eu vou falar agora aqui de uma fala institucional. Eu vou tentar aqui ecoar aquilo que os nossos associados, especialmente os nossos importantes associados do centro de Três Lagoas, eles falam sobre a questão da Zona Azul. Tá? A Zona Azul é necessária para Três Lagoas. Tá? O empresário, de modo geral, ele concorda com a Zona Azul. Né? O que acontece, assim, nós estivemos junto com o prefeito quando foi para encerrar o contrato com a Zona Azul, estivemos apoiando essa ação, né? E não foi contrariando a vontade dos nossos associados, não. Pelo contrário, a gente ouviu os nossos associados. O que acontecia é que, apesar da gente ser a favor da Zona Azul, a gente percebia, como você já bem colocou, Sebastião, que o sistema que estava sendo usado não funcionava. Né? A gente não encontrava as pessoas, os trabalhadores, os colaboradores, para poder fazer o registro. Dava muita confusão para poder pagar, não, né? Funcionava, né? Então não funcionava. E acabou que a gente apoiou a decisão do prefeito municipal no sentido de extinguir o contrato para criar-se um novo momento. Então já está em discussão essa questão, né? A gente defende que no próximo momento a Zona Sul seja recriada, mas agora com uma licitação que possa trazer empresas reconhecidas em outros, com trabalho reconhecido em outros locais, para poder efetivamente produzir os resultados que a gente espera e que possa ser visto como solução para o problema que a gente tem aí de vagas no centro. Então, a opinião do comerciante de 2006, 2007 não mudou, é a mesma. Vocês são a favor, porque é importante mesmo ter aí a questão do estacionamento rotativo. A opinião do comerciante é que o prefeito fez certo no sentido de extinguir o serviço que estava sendo prestado por conta da falta de qualidade, mas que no futuro próximo a gente precisa de trazer essa discussão novamente para a mesa e fazer uma implantação que resolva o problema de fato. Vamos lá, Fernando. Na próxima sexta-feira, nós vamos ter aí um evento que é importante, começou há alguns anos no Brasil.
Eu acho que nos Estados Unidos é para pegar ali, próximo de um dia de um feriado nacional, aqui pega-se a primeira parcela do 13º. Eu até fiz uma pesquisa aqui, eu quero ler para você que está nos assistindo, para ter uma noção da importância dessa data, né? A FEComércio, Federação do Comércio do Mato Grosso do Sul, divulgou uma pesquisa no início dessa semana, na segunda-feira. A Black Friday deve movimentar 259 milhões de reais na economia no Mato Grosso do Sul, segundo a pesquisa deles, né? 79,5% dos consumidores entrevistados pretendem comprar na Black Friday. Em média, cada um deve gastar aí R$ 850. De acordo com a pesquisa e com a informação divulgada, a estimativa da FEComércio em relação à pesquisa, o levantamento foi de 22 de outubro a 18 de novembro, com 1.500 consumidores de todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Interessante aqui, que tipo de mercadoria eles pretendem adquirir? 33,7% disseram móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, 29,1% roupas, calçados e acessórios, 15,2% com tablets, celulares, 5,9% com brinquedos ou jogos, 4,3% videogame, 3,5% notebook, 2,7% outro e 5,6% não sabiam. Me chamou a atenção aqui que os consumidores disseram, né, 49% pretende gastar R$ 600, 24,3% gastar de R$ 600 a R$ 1.200, 11,2% pretende gastar de R$ 1.200 a R$ 1.800 e 11,2% também pretende gastar de R$ 1.800 a R$ 2.400. 4,3% pretendem gastar mais de R$ 2,4 mil. Conforme a pesquisa ainda, 50,2% dos consumidores pretendem pagar parcelado e 49,8% pretendem pagar à vista. Sinal que a economia realmente está reaquecendo novamente. E em resposta sobre como pretendem realizar as compras, 81,6% disseram que presencialmente de uma loja física, enquanto 13,4% informaram que querem comprar pelo site da empresa e 4,9% à distância por mídias sociais ou telefone. Ainda de acordo com o levantamento, essa informação aqui é importante mesmo, 41,1% dos entrevistados disseram que vão aproveitar a Black Friday para fazer suas compras de Natal. Enfim, Fernando, na tua opinião, como presidente da Associação Comercial, qual a expectativa de vocês para o comércio de Três Lagoas para esse evento importante na próxima sexta-feira? Bom, antes de falar especificamente da questão, eu queria me colocar aqui na posição, depois de ouvir a leitura da sua pesquisa, me colocar aqui na posição de consumidor. A gente vai startar aí ainda no início do mês uma campanha de mídia estimulando o consumidor local a comprar no comércio local, né? Estimulando, tentando mostrar para o consumidor local que às vezes o emprego de pessoas muito próximas a ele, às vezes os negócios de pessoas muito próximas a ele estão linkadas, estão atreladas à questão do nosso comércio local. A gente sabe que é tentador a compra online, né? A gente sabe que encontra preços melhores muitas vezes no e-commerce, né? Mas a gente sabe da importância que tem a compra no comércio local. E eu gostaria de dizer, acho que no meio do ano, eu estava precisando de comprar um freezer e fiz a pesquisa na internet, depois saí com a pesquisinha na mão, procurando dentro das lojas de Três Lagoas. Cheguei numa loja de Três Lagoas, fiz a compra na loja de Três Lagoas, na hora de fazer o pagamento, que o vendedor me cumprimentou, falou muito obrigado, tá? E ele falou, cara, eu comprei uma casa sua lá no Sofia 11. Eu sou cliente seu lá no Sofia 11. E ele não tinha falado isso antes da gente ter fechado o negócio, né? Então, assim, é a roda da economia girando, entendeu? Eu fui ali aleatoriamente, fechei negócio com ele, né, com o vendedor, e esse vendedor era um cliente meu, né? Então, isso aí foi muito emblemático para mim. Essa semana, eu precisava de comprar um notebook para minha filha. Eu tô esperando também, Sebastião, a Black Friday, igual o cliente que você tá dizendo aí no papel. Eu tô esperando alguns dias a Black Friday. E aí, eu fui em algumas lojas varejistas de Três Lagoas e os caras falaram, não, já está o mesmo preço
da sexta-feira, você já pode comprar agora, que eu te garanto que não vai ter alteração nos preços. E eu falei, ó, só que eu tô com preços de internet. E aí o cara falou, cara, esses preços eu não consigo fazer e tal. E fomos discutindo, fomos negociando, fui em várias lojas e consegui comprar em Três Lagoas. Com um preço um pouco diferente, por exemplo, da internet, mas assim, eu antecipei em 5 a 7 dias a chegada do notebook para minha filha, e certamente só o sorriso dela, né, os 7 dias a mais que ela vai usar esse notebook, certamente valeu os 200, 250 reais que eu paguei a mais pelo notebook. Eu estou dizendo tudo isso para dizer a importância de se comprar primeiramente no comércio de Três Lagoas. Isso é muito importante para a gente poder fazer de Três Lagoas a cidade que a gente espera. Para Três Lagoas ser a cidade que a gente espera, Três Lagoas precisa de ter um comércio forte, um comércio que, diferentemente de outros tempos, ele possa fazer a atração de pessoas da região para Três Lagoas, ao invés da gente fazer a saída dos nossos consumidores para ir comprar no mercado fora, especialmente pela questão tributária, que acontece muito, que a gente tem muito brigado para que seja uma realidade superada. Pensando nisso, a Black Friday vai ser extremamente importante para um comércio que vem de 1 ano e meio de muita exposição, de muita dificuldade, né, que a gente passou nesse período de pandemia. Então nós esperamos que essa sexta-feira, essa semana já de modo geral, seja uma semana de resultados para os nossos empresários, né, para os nossos comerciantes, para os nossos varejistas, e certamente que possa contribuir para que eles consigam vislumbrar que nós estamos vivendo já um momento de passagem de um momento crítico para um momento que seja um momento melhor aí para os nossos negócios. A Associação Comercial já tem aí um histórico de mais de 30, 40 anos que sempre realiza uma campanha de Natal. Ano passado vocês não realizaram em função de toda aquela dificuldade e incerteza também, né, relacionado com a pandemia. Esse ano também foi um ano difícil, começa a dar sinais de melhora aí dos últimos 40, 60 dias. Esse ano vocês vão realizar, terá campanha de Natal encampada pela Associação Comercial ou não? Sua pergunta é extremamente pertinente. Né? Talvez o empresário aí do centro de Lagoas, o empresário da periferia, dos bairros periféricos, dos centros empresariais que hoje acontecem na região do Antônio Estevo, na região lá da Vila Alegre, na região lá da Maria Guilhermina Esteves, esteja esperando essa resposta. A última campanha que a Associação Comercial realizou foi a campanha de 2018 a 2019, né? Então, na passagem do ano 2019 para 2020, a gente teve a dificuldade já da pandemia, e aí, o ano passado, a gente não conseguiu realizar. Por quê? Uma campanha dessa de Natal, que envolve um parceiro que é extremamente importante no processo, que é a Prefeitura Municipal, as tratativas, projeto, a gente começa a fazer em março. Né? No primeiro ano da minha gestão, a gente começou a fazer em março. E março de 2020 foi o ápice da pandemia. Né? Você se lembra disso, foi o ápice da pandemia. Aí a gente passou, então, 2020 sem a campanha de Natal, até porque não existia clima, o comerciante também estava inseguro, porque uma parte dos custos da campanha de Natal é o comerciante que paga, né? E aí, nesse ano agora, quando a gente estava com o projeto pronto para entrar, estourou talvez o pior momento da pandemia no Brasil. Porque o ápice foi em março, né? Isso, março. de número de óbitos. O ano de 2020... nós não tínhamos grandes números de casos, mas nós estávamos vivendo um momento psicológico da pandemia. Estava explodindo, as pessoas próximas a gente começavam, conhecidos, perder a vida, a gente estava toda a incerteza do que iria acontecer. Já nesse março, abril desse ano, de 2021, quando a gente deveria estar entrando com o projeto, a gente já estava vivendo um momento agora, de fato, da consolidação daquilo que a gente imaginava há um ano atrás. As pessoas estavam, de fato, aumentando muito o número de perdas, né, com a pandemia. E aí a gente andou fazendo uma reunião com alguns empresários do centro, que é o principal ali, né? E aí as pessoas colocavam que não daria para fazer uma campanha de Natal só com a associação comercial e com os empresários. A gente não teria pulso, que o histórico da associação comercial mostra que não é
não é uma boa ideia, né, do ponto de vista dos resultados que a gente tinha com essas campanhas, né, sempre ficava um prejuízo muito grande, por isso que a gente sempre precisou da força da prefeitura apoiando as campanhas de Natal. Por esse motivo, mais esse ano, a gente ainda não terá a campanha de Natal da Associação Comercial, né, mas certamente agora em março a gente vai estar colocando do próximo ano para que a campanha de Natal do próximo ano seja muito estruturada e muito forte. Vocês fizeram um acompanhamento de toda a dificuldade que os empresários, né, os comerciantes de Três Lagoas, empresários em geral, porque vocês também são uma associação, representam a indústria, nesse período, fechou muita empresa, gerou muito desemprego ou não? Como é que foi nesse período aí, na tua avaliação, sentindo lá no dia a dia, porque vocês têm um número de associado ali, aqueles que contribuem mensalmente também. Como é que foi na tua avaliação esse período aí? Olha, no nosso segmento, o fechamento no segmento, eu falo varejista e de alguns prestação de serviço, o fechamento de empresas não foi tão grande. Houve, evidentemente, aquelas mais impactadas pela pandemia, mas o que a gente percebe que, até pela relação que a gente tem dentro da aliança, por exemplo, com a Brasel, que vários negócios foram fechados no campo, por exemplo, de restaurante, lanchonete, realmente, esses sofreram mais. E né? a gente tem alguns casos também, dentro da AGE, de pequenos negócios que estavam começando, que startaram, por exemplo, junto com a pandemia, que não suportaram e acabaram fechando, tá? Mas, de um modo geral, a gente percebe que os negócios conseguiram, passando por muitas dificuldades, tirando aqueles que não tinham impacto muito direto. Conseguiu pelo menos se manter. Sobreviver. É isso que a gente percebe. Qual que é, como presidente da associação, a tua expectativa para 2022? O país realmente, definitivamente sai dessa situação aí, a economia volta a girar, os números de exportação, por exemplo, de setembro e outubro já foram recorde até dos últimos 10 anos, quer dizer, pelo menos para exportar, questão do agronegócio, o país já começou a ter um avanço, mas no comércio em geral, qual que é a tua expectativa aí para o ano que vem? Eu faço uma análise, Sebastião, uma análise que eu tento desprender ela da realidade nacional. Não é porque o ano que vem é um ano de eleição, a eleição estará extremamente polarizada, né? Nós temos fragilidades dos dois lados dessa polarização, né? O governo Bolsonaro já tem respondido com muita dificuldade em relação à questão de como ele trata, como investidor, se relaciona com o investidor, né? Então, uma palavra, às vezes, que ele fala, despenca a Bolsa de Valores e tal. Então, eu gosto de fazer essa avaliação para Três Lagoas, desprendido da realidade nacional, trazendo ela para uma realidade regional. Se você imaginar que o governo Bolsonaro, o mesmo governo Bolsonaro, ele consolidou o Brasil como uma das principais potências do agronegócio, de fato, agora do mundial, e que tem dado condição para o agronegócio despontar, né? E a gente está inserido nesse contexto do agronegócio. Imagine que a gente deva no próximo ano avançar bastante economicamente nesse sentido, não só Três Lagoas, mas o estado de Mato Grosso do Sul deve se consolidar economicamente, né? Já vem tendo bons resultados econômicos em relação ao Brasil, mas a gente deve se consolidar não só no campo econômico, mas também da oferta de mão de obra. E uma questão que a gente está apostando muito. Quando eu entrei lá na Associação Comercial, eu falei que eu queria ser o presidente da Associação Comercial que inaugurou o Shopping de Três Lagoas e a UFN3, né? Uma das metas já foi alcançada, nós estivemos juntos. Hoje nós temos um shopping aí, o Três Lagoas não precisa mais sair daqui para ir em cinema em outra cidade. E agora nós vamos para o pau em cima da questão da UFN3. Nós já estamos discutindo muito a questão. A gente percebe uma dificuldade muito grande da nossa representatividade política, né? A falta de ter um deputado federal, isso tem sido fator decisivo para que a gente a gente sabe que não é o deputado federal que vai acertar uma questão dessa, mas trazer pelo menos as informações do que é que está acontecendo. A gente não consegue ter essas notícias. A fábrica de fertilizantes aqui, quando se lançou, era uma questão de interesse nacional, porque o Brasil ainda é dependente, né, de fertilizante do mercado externo. Esses dias eu fui comprar com a minha esposa, por exemplo, está faltando. Quer dizer, está faltando fertilizante para o Brasil. Como que o agronegócio vai andar sem fertilizante? Essa fábrica ela é de interesse nacional, não é só interesse de Três Lagoas, né? Sem sombra de dúvida, a gente precisa de lideranças políticas de Três Lagoas,
visitando os gabinetes, visitando a sede da Petrobras no Rio de Janeiro para dizer, olha, assim, o governo, como eu já coloquei, o governo Bolsonaro é um governo que tem laços muito fortes com o agronegócio. A questão do fertilizante, até um dia desse, até o ano passado, era simplesmente que a gente não era produtor de fertilizante. Mas não estamos nem fazendo essa discussão, nós estamos fazendo a discussão da falta do fertilizante. Até porque os contratos internacionais não estão nada garantidos, tá? Entendeu? Então, mais do que nunca na história do Brasil, a UFN3 deveria estar sendo encarado como uma prioridade. E a gente precisaria de representação política para estar falando isso para cada uma das pessoas e a gente aqui em comunidade fazendo pressão para que tivéssemos resposta sobre essa questão. Né? Então, eu acredito que com a efetivação da UFN3, Três Lagoas, só o burburinho que vai ser gerado nesse ano todo de UFN3 já vai ser muito suficiente para a gente melhorar bastante também a questão aqui do desenvolvimento. Você começou com a tua empresa ali no auge da construção da fábrica de celulose. Eu lembro que quando se lançou o projeto da UFN3, o Sebrae soltou uma pesquisa de tudo que ocorreria no entorno da fábrica, a questão direta, indireta, né, as oportunidades. E na época a gente até lançou uma revista, a Expressão MS, voltada para esse mercado. A gente ficou com 2 anos com ela aí. Depois a questão do papel começou a mudar, migrou mais para o eletrônico. Mas eu lembro que a primeira edição da revista foi com base nesse relatório do Sebrae, das oportunidades que a UFN3 traria para Três Lagoas, né? Eu comecei a entrevista dizendo que eu sou estudioso da questão da industrialização do Mato Grosso do Sul, né? Eu tenho um mestrado na área específica da industrialização de Três Lagoas, uma pesquisa muito profunda sobre a matriz produtiva, a mudança da matriz produtiva do nosso município e os impactos e oportunidades que isso produziu para Três Lagoas, e também sou um filho de um desses desdobramentos, de uma dessas oportunidades que foram criados, quando eu falo filho empresarialmente, de uma dessas oportunidades que foram criadas pela industrialização de Três Lagoas. Por isso que sou tão defensor, né? Por isso que eu faço questão de me envolver com a associação comercial, com a AGE e tal, porque a gente espera que outras oportunidades sejam geradas e que outras pessoas de Três Lagoas possam aproveitar dessas oportunidades. E aí, como estudioso da questão, eu gostaria que quem estiver vendo a entrevista não pense que seja exagero, mas na minha opinião pessoal, a UFN3 tem condição de se tornar o mais emblemático empreendimento econômico, governamental da história do Mato Grosso do Sul. Tá? Pela capilaridade, por isso que você está dizendo. Né? Nós estamos falando só de uma empresa que deve custar aí 11 bilhões de reais. Né? Nós estamos falando de uma empresa que ela vai atrair uma série de outras empresas que vão estar orbitando ali, utilizando o produto, né, a matéria-prima que ela vai produzir, que é o fertilizante, para transformar isso em ração animal, para transformar isso em cosmético, para transformar isso em uma série de outros produtos que às vezes a gente nem percebe, mas que estão aí na composição de vários produtos que a gente consome no nosso dia a dia, sem contar no uso direto no agronegócio, né? Então, eu sou muito otimista de dizer que quando a UFN3 estiver totalmente instalada em Três Lagoas vai passar a ser uma outra cidade. Outras oportunidades vão ser geradas, né? E muitos Três Lagoenses terão a oportunidade de, assim como o Fernando Jurado, lá em 2008, teve a oportunidade de se transformar, ver um negócio e se apropriar desse negócio e conseguir fazer isso virar uma empresa hoje consolidada entre as Lagoas, né? Como o próprio Sebastião colocou, que foi o caso do Expressão MS também, que viu essa oportunidade e tal, e reforçou a sua liderança. Nós estamos falando de um movimento que vai mudar a vida de muitos translagoenses. Fernando, você falou um assunto interessante aí, que esses dias eu até entrevistando aqui o Dr. Cassiano Maia, eu perguntei isso para ele. Dourados tem sempre 2, 3 deputados estadual e no mínimo 2 deputados federal. Campo Grande é a mesma coisa, só temos 8 vagas para federal e 3 vagas para senador. Hoje tem uma senadora de Três Lagoas, mas não temos nenhum deputado federal. E o deputado estadual, que foi eleito também, que é daqui, está se licenciando aí no início de dezembro, vai coordenar a Secretaria de Planejamento. O ano que vem é um ano eleitoral. A população de Três Lagoas ela precisa realmente
entender a importância, porque eu não gosto de política, mas muita coisa depende de uma decisão política, né? E Três Lagoas, para os seus 80 e poucos mil eleitores, uma média aí de 60 mil votos válidos, dependendo da eleição, a última foi menos por causa da pandemia. Tem condições de eleger pelo menos um deputado federal ser eleito daqui e pelo menos 2 deputados estaduais, né? Sem sombra de dúvida, essa é uma questão extremamente pertinente à discussão acerca disso. A Aliança de Entidades já tem feito essa discussão. Nos próximos dias nós vamos ter ações específicas no sentido de tocar a população de Três Lagoas, né? Da importância de discutir essa questão, de enxergar essa questão, né? Nós já estamos conversando aí nesse sentido. Eu vou trazer aqui um fato só para ilustrar, exemplificar tudo isso que você disse. O senador, um deputado federal da região de Dourados, que está no 4º mandato, ele colocou na página pessoal dele que ele, em 4º mandato, ele trouxe 800 milhões de reais em emenda para Dourados. 800 milhões de reais em emenda para Dourados. Nesse mesmo período, ele destinou 2 milhões de reais em emenda para Três Lagoas. É disso que nós estamos falando. É da importância de se ter uma pessoa da nossa região, que não seja da nossa cidade, mas que seja pelo menos da nossa região, de fato, pessoas que estejam linkadas aqui com as autoridades que a gente tem local e que possa ouvir a nossa comunidade no sentido da construção dessas emendas. Né? É muito importante a gente ter um deputado federal e ter deputados estaduais de Três Lagoas. Só para você ter uma ideia, Sebastião, faz mais de 30 anos que nós não temos uma representação eleita na Câmara Federal. Né? O último deputado federal que a gente teve o Akira, que passou um período, né? Foi suplente. O Rosário também foi suplente. O Rosário também, né? O último que eu estou considerando é o Rosário, mas também foi suplente. Então faz mais de 30 anos que nós não temos deputado federal. Uma cidade que tem 48% da produção industrial do Mato Grosso do Sul, uma cidade que responde por mais de 50% da balança de exportação do Mato Grosso do Sul, né? Uma cidade que tem 1 bilhão de orçamento ano, a gente não tem um deputado federal. Imagina a importância que um deputado federal vai ter para Três Lagoas na hora que a gente tiver recebendo, por exemplo, um FN3 que vai cobrar tanto, um Porto Seco que vai cobrar tanta infraestrutura para nós, e a gente vai precisar muito, muito, muito de ter obras estruturantes no sentido de articular toda essa logística que vai ser necessária para que Três Lagoas possa se desenvolver. Você citou um assunto interessante aí, eu até publiquei a semana passada, eu recebi um material e a gente editou e publicou uma matéria sobre uma visita que a Aliança de Entidades fez ao secretário de Infraestrutura do Governo do Estado, o Eduardo Riedel. Vocês foram lá cobrar a respeito da UFN3 e também do Hospital Regional e Porto Seco. Explica para a gente um pouquinho como começou essa ideia da Aliança de Entidades, exatamente nesse sentido aí de fortalecer a questão política de Três Lagoas e também os empresários, essas entidades que são representativas, também mostrar a sua força e começar a cobrar as coisas para Três Lagoas, não depender só da questão política também, né? Sim, a pauta, na verdade, foi uma pauta fixada em 4 questões, que é a MS 320, né, a finalização da MS 320, que faz mais de 30 anos que a gente espera também. O Pedro Sena que fez o início, né? Não sei de trazer essa informação. A conclusão do hospital regional, que não sei se você tem acompanhado aí, mas a gente tem feito grandes ações no sentido de discutir essa questão, inclusive com a organização das maiores manifestações não partidárias da história de Três Lagoas, né, que nós realizamos aí no meio do ano, acho que em março, abril do ano passado, desse ano. Hospital, a questão da UFN3, a discussão sobre o UFN3, apesar de não ser uma pauta puramente estadual, né? Mas está diretamente ligada. A outra foi o que? O Porto Seco? Não, a outra pauta, a quarta pauta, um projeto de turismo que a Aliança quer
produzir, e que é o apoio do governo municipal e do governo estadual, um turismo para a gente, e a gente enxerga o turismo como a próxima porta do desenvolvimento também, para a gente potencializar o turismo náutico aí na barranca do nosso... O Edevaldo, há 15 anos atrás, até trabalhou comigo na prefeitura, tinha o projeto da Costa Leste, e na época conseguiu trazer vários eventos, tivemos até campeonato de como é que chama aquela... Jet ski, campeonato nacional aqui, e depois isso deu uma parada realmente, né? A gente tem um potencial muito forte para o turismo, muito forte para o turismo. A Aliança está muito focada nessa questão, especialmente pela presença da Brasel dentro do nosso grupo, né? Então, agora voltando para a origem da sua pergunta, a criação da Aliança nasceu de um choque, né? Nasceu de um choque, de um dia para outro, o Covid chegou no Brasil. O prefeito liga para o presidente da associação comercial, liga para o presidente da Brasel, vem aqui no gabinete, não existia nem comitê na época, olha, nós vamos fechar o comércio, e aí a gente, né, como que vai ser, como vai funcionar e tal, dialogando ali, tentando criar um caminho institucional, e aí a gente conseguiu criar um caminho institucional, depois com a criação do comitê, a gente percebeu que quando a gente fazia esse debate de forma organizada, se estruturando nos bastidores, para poder ir para a reunião, para a gente ter argumentos para poder se defender, a gente conseguia encontrar melhores resultados. Até porque, numericamente, a gente estava ali dentro do comitê para tomar paulada. Numericamente, a gente estava ali para apanhar, né? Então, a gente tinha representação da Associação Comercial, da Abrazel, do Sindicato Rural, e a gente começou a assistir. Queriam ver a manutenção da economia e do emprego, e o pessoal também querendo ver saúde. Quer dizer, e aí a gente conseguiu imprimir aquele discurso, e o comitê assimilou isso muito bem, da gente tentar fazer uma gestão ali daquelas ideias ali, sempre considerando uma conciliação, sempre considerando os dois lados. Então, em vários momentos, nós tivemos que ceder, muitas vezes até criticados pelos nossos representados, mas muitas vezes a gente conseguiu garantir questões que pareciam ingarantíveis, né? Vamos dizer assim, até o ponto da gente conseguir aqui aquela grande façanha de contrariar o decreto do governo do estado, né? Que foi uma grande vitória, talvez uma das maiores vitórias do movimento associativista da história de Três Lagoas. Não sei se você concorda com isso, mas você conseguir dialeticamente convencer um prefeito de que não fazia sentido a gente seguir um decreto estadual que era do governador do partido dele. Isso é a prova de que a aliança é o caminho certo para que a sociedade civil organizada, sem participar da política, possa fazer política com aquelas pessoas que chegaram. Até porque era incoerente, né? Porque eu lembro que o maior problema daquele decreto, que foi, na verdade, a justificativa do prefeito para atender vocês e responder o governo do estado, quem não estava na fase laranja, né, quem não estava na fase vermelha não tinha motivo, porque a fase laranja é porque estava sob controle. Se estava sob controle, por que ter que fechar como estavam querendo fazer, né? Já estavam numa situação complicada, né? Foi dessas questões que nasceu a aliança. A gente percebeu que quando a gente estava organizado, né, onde a gente conseguia produzir argumentos, onde a gente conseguia se aproximar de lideranças que falavam especificamente sobre o assunto, pegar pontos de vista que eram inquestionáveis e levar para o debate, a gente conseguia avançar. Quando a gente falava com essas mesmas lideranças, e as lideranças falavam, não, o outro lado está certo, a gente ia lá para referendar o que era melhor para a sociedade treslagoense. Foi assim que nós fomos trabalhando, e quando diminuiu a questão do Covid, a gente percebeu, gente, a gente precisa estar junto. Né? Então, a primeira pauta nossa, nós trouxemos, por exemplo, o Riedel aqui em Três Lagoas para falar da MS 320. Ele falou, fez o discurso, tal, a hora que acabou, falou, senta agora aqui, na mesa com a gente. Então, o pessoal do Sindicato Rural, olhando nos olhos do Riedel, falou, Riedel, a gente tem uma relação com você fora da política. Né? Ele é oriundo da FamaSul, né? Riedel, nós queremos falar para as pessoas que estão aqui, que a gente representa, o que é que de fato vai acontecer. E aí, olhando nos seus olhos, a gente quer uma resposta. A gente falou, pode fazer compromisso. Pode fazer compromisso com essas pessoas que, pelo menos no primeiro trecho da MS 320, nós vamos fazer acontecer. Tá? E, de fato, agora nós estivemos em Campo Grande porque foi suspenso a licitação, mas foi suspenso por uma questão de licitação deserta. Eles estão empenhados, de fato, de lançar o primeiro trecho da 320. Tá? E a gente tem participação muito forte
no sentido de viabilizar isso tudo. Hoje, pelo que se percebe aí, e você, eu acho que foi, olha, na minha opinião, que acompanha há um tempo aí, você e o Vanderlei Duarte foram aqueles que mais estiveram mais próximos e conseguiram bastante coisa. Hoje vocês têm um bom relacionamento com a atual administração municipal, com a Câmara também. Sebastião, não tem como ser diferente. Por isso tantas conquistas, né? Não tem como ser diferente numa gestão que, por exemplo, que ouviu 100% das determinações, por exemplo, que foi estabelecido pelo comitê. Né? Todos os decretos que saíram foram balizados. Atendendo o comitê. O prefeito nunca negou a oportunidade da gente estar junto. E, em vários momentos, respeitou os nossos pontos de vista em relação, principalmente, à questão da pandemia. Tá? Então, a gente teve, em alguns momentos da história da associação comercial, uma relação com a prefeitura muito focada na amizade. E hoje nós temos uma relação focada no respeito. Tá? Então, a gente consegue avançar no diálogo com o prefeito municipal, com a Câmara Municipal, porque nós somos respeitados da mesma forma que respeitamos eles. Né? Então, quando estiver fazendo as coisas certas, você vai ter aqui 6 entidades da aliança dizendo, olha, parabéns, prefeito, pela gestão, pelo Três Lagoas estar um canteiro de obra, tal, né, por toda essa questão. Mas vai ver também a aliança, por exemplo, se posicionando, por exemplo, em relação à questão da política de turismo da Prefeitura Municipal. Isso aqui está falhando, isso aqui precisa melhorar. E isso é bom que contribui também para eles terem um feedback diferente de como pensa o empreendedor da cidade. Eu pessoalmente coloquei numa reunião com alguém, algum secretário, ou o próprio prefeito, não me lembro agora, falei assim, olha, com todo respeito, todas as secretarias que a prefeitura hoje tem, minha esposa, por exemplo, é gestora em educação, minha mãe é usuária do serviço público em saúde, nós avançamos muito em educação, em saúde e tal. E falei, infelizmente, eu na condição de presidente da Associação Comercial tenho que te dizer que do governo passado a gente só sente saudade da Secretaria de Desenvolvimento. O turismo, bom, desenvolvimento como um todo. Geral. Não, aqui não existe crítica nenhuma a nenhum secretário. Mas é uma área que merecia um pouco mais de atenção na avaliação de vocês. Sente um pouco de saudade das coisas que acontecia na gestão passada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fernando, um assunto meio polêmico em alguns lugares, né? Aqui em Três Lagoas já está definido, mas como presidente da associação, eu queria ver a tua opinião, até porque diz respeito a isso que você acabou de falar, da área do turismo. Você é a favor de se realizar o carnaval ou de se cancelar o carnaval, seja de rua, seja de salão, como foi feito? Muitas cidades aí do Brasil já estão fazendo. Meu amigo lá da Aliança de Entidade, o Júnior, presidente da Brasel, vai querer me matar agora, mas eu pessoalmente, não estou falando aqui como presidente da Associação Comercial, eu teria tido a mesma posição que o prefeito teve, de cancelar Muitos municípios já definiram isso aí, até de cidade turística, por exemplo, no litoral, né, já definiram. Não vai ter carnaval, nem de salão, nem de rua, nem nada. E usar esses recursos aí para compensar tudo que aconteceu em relação à questão da saúde. Faria a mesma coisa. Vamos lá. O teu mandato termina quando? Eu nem pensei nisso ainda. O ano que vem? Final do ano que vem? Começo de 2023, né? Vai até 2023. Qual a tua mensagem, Fernando? A gente falou aqui sobre bastante assunto interessante para a população de Três Lagoas, também para o empreendedor, para o comerciante, para o empresário da área industrial. A tua mensagem para esse final de ano de 2021 e o ano de 2022, para esse empreendedor que já está no mercado em Três Lagoas e para aquele que quer vir para cá para empreender em Três Lagoas também, montar algum negócio. Três Lagoas é uma cidade que continua ainda, nós estamos há décadas a repetir nesse discurso, mas dá ainda para dizer que é uma cidade excepcional, uma cidade do futuro. Né? Existem muitas oportunidades de negócio em Três Lagoas ainda, né? E isso é para oportunidades para pessoas que já estão aqui em Três Lagoas, que empreendem ou que pensam em empreender em Três Lagoas, e para também pessoas que venham de fora para empreender em Três Lagoas. Acredito muito nisso. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade que você está me dando, não para ficar aqui fazendo o discurso fácil, né? Não, de que as coisas vão melhorar e tal, apesar de eu acreditar que vai sim melhorar, que o ano que vem vai ser um ano muito melhor, mas para dizer da oportunidade que nós estamos tendo de transformar de fato agora a associação comercial num instrumento de defesa dos nossos interesses muito forte. Né? A gente já deu os primeiros passos,
Nós estruturamos o nosso prédio, nós mudamos tudo que tinha lá. Quem lembra da associação comercial, nós transformamos aquilo num algo muito mais aconchegante e agora o que a gente precisa é trazer o empresário para dentro da associação comercial, porque a gente tem uma política agora de relacionamento com o poder público, de cobrar algumas coisas que a gente considera que seja muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Né? E aí, por exemplo, quando você pega no comércio local, nós estamos querendo discutir, já estamos começando a discutir dentro da associação comercial, por exemplo, o código de postura, que é o que regula toda a questão de como que o ambulante se manifesta na frente da sua loja, de como que é a sua fachada, né? O código tributário também, que hoje a gente quer dar uma nova roupagem para ele. Né? A gente começou a discutir ele naquele momento de juros mais baixos, a economia deu uma desviada, mas na hora que voltar a gente quer ter uma política de juros diferente para servir de protocolo para o Código Tributário. Tem uma série de questões que a Associação Comercial agora quer de fato fazer e que não é só mais campanha de Natal. Né? Nós queremos discutir a Associação Comercial como um poderoso instrumento de fazer aquilo que a gente pensa enquanto empresário, enquanto varejista, enquanto prestador de serviço, aquilo que a gente pensa que poderia desburocratizar, aquilo que a gente pensa que poderia fomentar, aquilo que poderia abrir novas oportunidades de trabalho para colaboradores dos nossos negócios. A gente tem um plano para isso. E para isso a gente só precisa de ter o apoio das pessoas que empreendem em Três Lagoas. Então, quero aproveitar essa oportunidade que você está me dando, Sebastião, dizer para quem não é associado à associação comercial, sabe quanto custa, Sebastião, uma filiação à associação comercial? A partir de R$70. Por que não? Por que não ser associado à associação que tem demonstrado nos últimos 3 anos, 4 anos, 5 anos, que é um poderoso instrumento de fazer a mudança, né, e de fazer o empresário ser ouvido em Três Lagoas. Tá? Então, venha para a associação comercial. Não existe motivo para você, empresário, não estar na associação comercial. Independentemente do portfólio de serviço que a gente apresenta, que são várias soluções que a gente tem para o seu negócio. Fora isso, faz sentido estar na associação comercial simplesmente pelo fato do associativismo, pelo fato da representação que a nossa associação faz do empresário de Três Lagoas. Isso vocês mostraram ano passado aí com as discussões com o comitê. Fernando, obrigado por esse tempo aqui com a gente, atender o nosso pedido e trazer bastante esclarecimento aqui para a nossa população e principalmente para o associado da Associação Comercial. Eu que agradeço a oportunidade, de verdade mesmo, foi um grande prazer. Você é uma pessoa que tem uma inteligência muito, muito grande para poder operar aí os microfones, fazer as perguntas certas, né? Eu saí daqui com um sentimento de bastante satisfação pela essa entrevista. Certamente os trechos dessas entrevistas vão ser usados, as pílulas, né, para a gente tentar convencer os nossos empresários de Três Lagoas que faz muito sentido a gente estar junto. Que bom. E se você também gostou dos assuntos que foram aqui abordados, entre lá na nossa página, compartilhe para que essa informação possa chegar mais longe. Assuntos muito importantes para Três Lagoas foram tratados aqui e se inscreva também no nosso canal, compartilhe ali do YouTube, compartilhe do Facebook. Quero lembrar que toda quarta-feira ao meio-dia e toda sexta-feira ao meio-dia a gente está sempre aqui trazendo uma nova entrevista, sempre com informações importantes para todos vocês, para Três Lagoas e para toda a região leste do Mato Grosso do Sul. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.